E aí, pessoal, aqui é Ronaldo Rodigueri, sócio-diretor da 61. Sejam bem-vindos a mais um podcast da 61, de frente com o dono. Bate-papo aqui com o Guilherme com o Luar, da Legislap, uma startup aqui de Brasília, incubada por um parceiro estratégico da 61, a Delta Point. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom, tô tranquilo, finalmente retomando os trabalhos, né, presenciais, depois de um grande tempo em casa. Por um lado foi muito bom, foi muito produtivo, mas é sempre bom estar em contato e conversando e trocando novas ideias. Tudo tranquilo, é um prazer estar aqui falando da nossa paixão, que é o Legislap. E vamos esclarecer vários pontos, eu espero, e trazer uma nova visão para vocês. Maravilha. A primeira coisa que eu queria que vocês compartilhassem aí é como que começou essa ideia de ter uma startup, de lançar uma startup, e por que que se configurou a ideia de vocês no Legislap. Bom, primeiro pela nossa amizade, né? Guilherme e eu, a gente se conhece tem muito tempo, a gente é amigo de infância, tomamos caminhos profissionais completamente diferentes, mas estando em contato, a gente sempre acabou vendo oportunidade de trabalhar junto e principalmente com a análise de dados públicos, né? Então surgiu um primeiro projeto que era uma agenda legislativa de uma associação, de uma federação que o Guilherme trabalhou, e ele idealizou todo um aplicativo, eu implementei, foi o nosso primeiro contato. A partir daí a gente sempre ficou com essa pulguinha atrás da orelha. O Guilherme vai contar um pouco mais a partir daí como foi a trajetória dele profissionalmente, mas eu acredito que foi realmente um acaso, assim, de realmente da gente estar em contato e ter dado certo essa fusão entre áreas, sabe? Eu acredito assim que as melhores ideias surgem do ócio, né? Então, a gente estava lá na federação pensando em novas coisas para fazer, em novos modelos para seguir, em novos públicos para atingir. E cada associação, federação, defesa de interesse tem uma agenda legislativa. Nossa função era pegar essa agenda, transformar no digital, mas não só imprimir ali no digital, realmente adaptar. E isso foi há uns 6, 7 anos. A partir daí, a gente foi conversando, e passavam 1, 2 anos, falava pro Luar, ei, Luar, vamos fazer. Ele, não, tô ocupado, blá, blá. Aí ele ia, 2 anos depois, e aí, vamos fazer. Até que um dia ele chegou, não, tô fazendo. E aí foi. Foi indo, foi indo. Na época, eu trabalhava em uma consultoria, consultoria gigante política, e a gente foi vendo a partir daí todas as necessidades reais, né, do dia a dia para facilitar a vida do profissional. O profissional de relações governamentais, né? Monitorar toda a legislação da forma que ela merece ser monitorada, tirando todo o trabalho manual desnecessário, né? Aquele que não precisa ser personalizado para o cliente. E a partir daí a gente foi criando aí no último ano de forma mais intensa, mas sempre pensando e sempre criando um conceito por trás, assim, criando várias funcionalidades na nossa cabeça ao longo dos anos e implementando mais nesses últimos 2 anos, em especial no último ano. Show. Eu gosto de pensar que sempre que surge uma empresa, um negócio, na verdade, alguém identificou um problema que as pessoas tinham, determinado tipo de pessoa tinha, e que conseguiria ser solucionado. Na época, o problema que vocês identificaram inicialmente no Legislap, qual foi? Na prática. Na época da primeira idealização do projeto, Isso. cara, era basicamente digitalizar. A gente não tinha grandes pretensões. Acho que o Luar que veio com a primeira ideia de movimentações em tempo real. Monitorar as movimentações do projeto de lei de interesse daquela categoria em tempo real. E a partir daí que criou uma coisa mais robusta. Mas inicialmente era só digitalizar. Agora a gente quer muito mais, óbvio, mas principalmente avisar em tempo real sobre todas as movimentações que tiver em todos os projetos de lei, proposições e etc., que é uma área muito dinâmica e que precisa de rapidez que hoje não existe. Show. E dá um exemplo prático, assim. Por exemplo, Isso um que eu queria projeto. falar exatamente. Eu sempre fui um cara um pouco rebelde, incomodado, assim, com as coisas, sabe? Com os serviços públicos, principalmente. Então,
Eu sempre atuei um pouco nesse cunho cívico, já tive aplicativos cívicos publicados que basicamente tornavam mais fácil o acesso a algum serviço público, como, por exemplo, Onde Reclamar, que basicamente era um bot que você conversava e ele abria uma reclamação na ouvidoria do GDF e fazia o acompanhamento e te avisava em tempo real. Então, trabalhando nesse primeiro contato com a área, eu vim de tecnologia, né? Sempre trabalhei com desenvolvimento de software. Eu percebi que essa área era muito desamparada com relação às outras que eu já havia tido contato, né? Coisas simples, como, por exemplo, ter que acessar 2 sites completamente diferentes, com nomes completamente diferentes para você ver uma matéria. Às vezes, no passado, agora já unificou, mas no passado até o número do projeto de lei era diferente na Câmara e no Senado. Quando saía de um, era um número, no Senado era outro. Então, primeiro eu sempre quis facilitar o acesso a esse tipo de informação, né, unificando Câmara e Senado num lugar só. Então a gente já meio que conseguiu fazer isso nesse primeiro contato, isso já resolveu boa parte dos problemas, né? E segundo, era a forma como as pessoas recebiam quando acontecia alguma coisa nas matérias que eles tinham interesse. Que, né, o push da Câmara e do Senado é só através de e-mail, é um e-mail que envia de madrugada, é um conglomerado de várias informações ali, que é uma coisa extremamente desagradável de qualquer pessoa ter acesso à informação dessa forma, né? Então a gente o tempo todo vem trazendo o primeiro que é o mais básico, é o alicerce, é realmente facilitar o acesso à informação e aos dados públicos. A gente fez esse trabalho também um pouco antes do início da retomada do Legislap no Banco Mundial, trabalhando dados do Diário Oficial da União, né? E a gente consegue mapear e consegue perceber na pele mesmo, né, as dores dos profissionais que têm que ler Diário Oficial da União, têm que saber do que está acontecendo no Legislativo. Existe uma gama muito grande de atividades repetitivas nessa área que a gente está o tempo todo tentando e propondo soluções para que sobre tempo realmente para fazer o que interessa, né, o trabalho de análise política, né, e do reflexo disso, não atividades de ficar tentando triar dentro de um rol de texto imenso alguma coisa que interesse, né? Show. E aí que tem uma coisa que eu queria que vocês deixassem bem claro para todo mundo que está acompanhando a gente, que é o seguinte: vocês são uma startup. Qual fase de desenvolvimento vocês estariam hoje em dia de classificação de startups? Bom, hoje a gente está numa etapa de validação de MVP, então a gente tem um produto mínimo viável extremamente maduro. Acho que assim, a retomada do Legislap, eu vou usar isso para definir um marco temporal que acredito que começou em janeiro, mais ou menos, desse ano, em que eu e o Guilherme a gente falou, vamos lançar esse ano e vamos lançar no Anuário Origem. Em novembro, a gente tem um tempo bom para trabalhar e lançar o que a gente conseguiu, nosso MVP dentro desse evento. Até lá, a gente tinha 0 usuários, a gente tinha 0 seguidores nas redes sociais e a gente não tinha nenhuma métrica que se isso ia dar certo ou não. Então, a gente definiu isso como marco, desenvolvemos nosso MVP, apresentamos, né, para Delta Point. E naquela época eles compraram a ideia e isso tem impulsionado a gente hoje. Então dá para considerar que a gente está numa fase de startup de pré-seed, em que a gente tem uma pista razoável de operação garantida e a gente conta com um guarda-chuva de uma empresa grande, que dá todo um apoio, uma segurança, né, em vários aspectos. E a gente está com a data do nosso lançamento para novembro. Lá a gente vai lançar o nosso MVP e aí vai trazer realmente tornar público a nossa solução e iniciar realmente a fase de tração e de receita, né? Que hoje a gente se posiciona como realmente uma etapa de pré-lançamento. Então a gente tem vários contratos sendo tracionados, mas a gente sempre deixa claro na nossa estratégia que realmente o faturamento só iniciaria após o nosso lançamento, que é novembro, né? Até porque a gente está colhendo feedback, a gente está em fase de teste, então a gente tem toda uma série de riscos que a gente vai mitigar até a data do evento. Eu acho que a gente está nessa etapa realmente de validação do MVP e de pré-lançamento. Mas é importante dizer que já tem gente usando e já tem gente se beneficiando muito da solução, sabe? Recentemente, uma associação estava usando para monitorar a reforma tributária. E é incrível como funcionou na prática, porque todos os papos que eles ouviam ali nos bastidores
eles conseguiram filtrar, a partir do que eles recebiam ali, de um monte de requerimento, de um monte de deputado, conseguiram filtrar o que realmente iria avançar na discussão. E a partir daí, focar a estratégia para positivamente ou negativamente influenciar naquela decisão. Então, já tem gente funcionando, já tem gente usando e já tem muitos feedbacks positivos. Interessante ver que a startup, mesmo que ela não tenha sido lançada oficialmente, ela já está, de certo modo, atendendo o que seriam os clientes, né? E aí eu pergunto para vocês, na prática, o que diferencia uma empresa tradicional de uma startup? Qual que é a diferença? Por que as startups estão brilhando tanto em notícias, em mercado? Todo mundo está com os olhos virados para as startups. Eu acho que primeiro, a capacidade de crescimento e, segundo, a facilidade de utilização e contratação. Né? Se a gente for ver as consultorias tradicionais e os serviços tradicionais, você tem que entrar no site do cara, pedir um orçamento, aí daqui a 2 dias responde, e vai indo, aí mostra a ferramenta e tal. A gente não. O cara chega lá, registra, já usa no período gratuito, depois contrata se quiser, se for válido para o negócio dele. Então, nosso modelo é bem claro, bem transparente, você não precisa fazer orçamento, você pode ir lá testar gratuitamente e depois contratar. E a capacidade de crescimento é justamente essa, né? Tem cerca aí de 100 mil profissionais de relações governamentais. Fora toda a gama aí de associações, sei lá, sindicato, federação, ONG, que também pode se beneficiar, além do próprio serviço público. Então, quando tem uma facilidade tão grande para você contratar um serviço desse, acredito que a gente se beneficie. E é a mesma lógica de Uber, de Netflix e qualquer outra que você imaginar. Tá, então, possibilidade de grande crescimento e Rápido. mais facilidade e rapidez para se começar a usar. Você acredita que essa é a principal diferença? Acredito. E a facilidade não só para contratar, mas como para cancelar. Você não fica ali fidelizado para sempre no negócio. Não, você contrata e se não atender suas expectativas, você parte para outra. Tá. E como que você acha que... O que aconteceu com algumas startups, principalmente brasileiras, as pessoas chamam unicórnios brasileiras, o que fez elas crescerem tanto, se tratando de um país que até algum tempo atrás não tinha uma cultura tão incentivadora para empresas? O Luar mesmo falou um pouco antes que startups morrem muito cedo, muito comum, assim como as empresas no Brasil. Os impostos, a falta de incentivo, tem muita coisa colocando para baixo. O que pode ter acontecido no Brasil para a gente ter esse boom de startups e esse boom de unicórnios? Bom, tecnicamente falando, né, essa coisa da startup, ela vem sendo empregada como metodologia mesmo de processo nas grandes empresas e as que mais inovam, né, como o Google, por exemplo, que dá para considerar que é um dos pais do MVP, do Design Thinking, né, e esse conceito de Lean Startup, da startup enxuta, ela vem justamente para isso. Então, quando a gente vê um número grande de startups morrendo, parece um pouco assustador, realmente é difícil, não é fácil e tem uma série de coisas que atrapalham e dificultam o caminho, mas isso não está errado, porque a ideia da startup é realmente de uma validação de ideia de negócio, se aquilo é viável, se aquilo é financeiramente viável e o que isso daí vai impactar na vida das pessoas, né? O que vai mudar na vida das pessoas. E se quebrou um estigma, né, de um tempo para cá, de que para esse processo acontecer, que isso deveria ser motivado por empresas que já haviam, que precisava ter capital, né? E uma série de outras premissas, né? Que para mim é o que diferencia hoje uma startup de uma empresa tradicional. Para mim é realmente o legado, né? Às vezes uma empresa grande ela tem mais de 100 anos de operação, né? Então são várias coisas, é muito complexo, né? E a startup ela prega o contrário, ela começa do simples, vem do simples, e isso tem chamado muita atenção realmente pela grande possibilidade de crescimento, de você ver que empresas como Google, como Apple, elas realmente saíram de garagem e que realmente o capital intelectual, a propriedade intelectual conta muito quando se trata de tecnologia e ciência, e que de alguma forma o dinheiro não necessariamente vai resolver todos os problemas. Então, eu na minha jornada aí de mais de 10 anos na área de desenvolvimento de software e tecnologia,
eu percebo que muitas das vezes o funding, o dinheiro que está investido naquilo, num projeto, não necessariamente aquilo vai estar necessariamente relacionado a um resultado. Porque às vezes você está remando, mas você não está remando na direção certa, ou às vezes você se distanciou muito da resolução do cliente, ou às vezes você se distanciou muito do próprio cliente, né, da resolução do problema e do próprio cliente. Então, hoje, toda essa metodologia de Lean Startup, ela vem para pregar justamente essas, como que eu posso dizer, esses atalhos, essas dicas, esses cuidados que você pode tomar para você criar um negócio de uma maneira mais rápida, potente e segura, né? Então, eu acho que todas essas premissas aí é o que separa a fronteira de startup e grandes empresas, e relacionado aos unicórnios é realmente porque uma ideia pode ser muito boa, ter dado muito certo e todo mundo ter feito muito certo mesmo as coisas, e uma coisa que começou tão pequena, com medo e com validação e tudo mais, se tornou uma coisa super validada, super aceita e faturando muito, né? Chamando muita atenção, muito investidor, aumentando o valor da empresa. Então eu acho que é isso. Eu vi uma brincadeira, um meme esses dias, dizendo que o sonho de toda startup é encontrar um desenvolvedor que compre a ideia e trabalhe junto. Só que aí vocês dois, os fundadores, já tem um desenvolvedor no meio aí, né? Graças a Deus. Exatamente. Só que mesmo assim vocês têm o suporte da Delta Point, que é uma empresa que tem um dos braços de desenvolvimento. Como que foi, conta pra gente, como que foi essa paquera com a Delta? Como que rolou a questão deles investirem? Qual o suporte que eles dão para vocês? Porque a gente fala das startups crescendo, mas não dá tanto destaque para quem está por trás, dando aquele impulso. Com certeza tem o seu valor, o bastidor é fundamental. O papel do investidor, né, ele vai muito além do dinheiro, ele vai realmente com um papel de facilitar, de abrir portas, de cruzar pessoas. Então, até mesmo esse encontro ele está acontecendo só realmente por conta da Delta Point, né? E assim tem sido em vários outros aspectos. Então, da parte de tecnologia, a parceria e a indicação da Delta Point com a Oracle foi fundamental para a gente. Hoje a gente tem nossa infraestrutura toda lá, participamos do programa de startup para a Oracle. Então foram coisas que foram possibilitadas pela Delta Point. Todo o guarda-chuva de contábil e jurídico que é necessário para uma operação de startup, a gente também já está bem segurado nesse sentido. A nossa pista também, para a gente garantir uma operação mínima para os nossos contratos também. Então, vai muito além disso, né? Parcerias comerciais, enfim. Tudo isso daí tem sido feito por essa galera aí nos bastidores, e como você mesmo falou, muitas das vezes não é visto, né? Às vezes é visto só o sucesso da startup, mas quem vem fazendo isso por trás realmente às vezes fica um pouco nas sombras. E a questão da confiança também, né? Eles confiaram na gente desde a primeira reunião, eles já mostraram interesse, confiaram totalmente no nosso trabalho e deixam a gente livre para realmente julgar o que é melhor para a Legislab. E como que funciona quando vocês encapsularam Legislab? Vocês estão com o MVP. Como que funcionou a primeira rodada de investimento, o valuation? Explica assim para quem realmente não manja nada de startup, como que funciona esse processo de ir atrás de investimento. Essa primeira etapa do Pre-Seed que a gente passou, né, com a Delta Point, ela é uma etapa que ela é um pouco mais simplificada, porque é feita por amigos, colegas de trabalho, família. Então, já existe meio que um elo de premissa de confiança ali nessa primeira rodada de investimentos. Mas tudo realmente começa com o valuation mesmo da ideia do possível retorno financeiro. Então é importante que nessa etapa você já tenha um plano de negócio muito maduro. O job to be done também já pode ter sido desenvolvido nessa etapa, e você realmente de alguma forma metrificar, e em cima de o máximo de informações que você conseguir, trazer isso para fazer uma métrica de quanto que a tua ideia vale mais ou menos naquela etapa, né? Aí em cima daquilo ali você vai fazer uma divisão parcial. Esse seed inicial normalmente ele já está condicionado ao plano de negócio, então já está muito bem definido as responsabilidades e como que isso vai ser gasto,
né? A gente tem hoje muito claro isso desenvolvido no Ladies Lab, e isso foi passado também para a gente conseguir esse primeiro aporte, né? Que o cara ele não está simplesmente depositando um dinheiro numa startup sem saber como que ele vai gastar. Às vezes o cara vai e compra um carro porque ele disse que precisa para as reuniões e tem um status. Não, a gente tem tudo certinho com o que a gente vai gastar, então é muito fácil da gente prever até onde a gente tem a nossa operação garantida, né? E isso daí passa uma segurança, né? Não foi fácil a gente largar a iniciativa privada para empreender, principalmente Guilherme e eu, nós estávamos muito bem colocados no mercado e financeiramente estável, né? E a gente realmente sai disso para se aventurar, né? Nesse empreendimento. Então, tem sido muito desafiador, assim, nesse sentido, né? Eu acho que a dica é essa mesmo, é de preparar tudo certinho, colocar no papel, fazer a pesquisa, fazer o dever de casa mesmo. Recomendo muito o módulo da Cotidiano para desenvolver essas habilidades necessárias. Então, pessoal que está ouvindo a gente, se tiver alguma ideia, se quer empreender e se quer investir mesmo, principalmente nessa introdução, nessa etapa de pré-seed, faz lá o curso da Cotidiano, porque é um desenvolvimento necessário para entender como que funciona cada etapa e os riscos a serem mitigados. E quais são as etapas que a gente tem no startup? Bom, a gente tem essa etapa de pré-seed que a gente está, né? A gente tem uma etapa de... O que é a etapa de pré-seed? A etapa de pré-seed é a etapa em que você recebe esse investimento para validação de uma ideia. É importante a gente diferenciar também essa... como que eu posso dizer, a estratégia da startup nesse sentido de otimização de custos, de realmente de validar o tempo todo e medir o tempo todo para você saber se o caminho que você está seguindo ele está correto. Então, isso daí é uma coisa que é fundamental, porque otimiza realmente os gastos, otimiza os custos, e você consegue, de alguma forma, ter uma aceitação antes de fazer alguma coisa. Então, por isso que é comum hoje o tempo todo a gente ver esse conceito de landing page, né, de validação, de cadastrar, de medir o interesse antes de fazer alguma coisa, porque a gente sabe que tá todo mundo cercado de ideias, tá todo mundo querendo empreender e tudo mais, mas a gente precisa o tempo todo ter aquela medição para que as nossas expectativas também sejam condizentes com a realidade. Quando a gente empreende, a gente fica sempre muito empolgado com a nossa ideia. A nossa ideia é maravilhosa, é essa que a gente vai acertar, a gente está no time perfeito, a gente vai ficar rico. Mas calma, vamos ver se é isso que o mercado quer, né? Então, a gente está justamente nessa etapa. É claro que a gente tem indicadores muito favoráveis e fortíssimos. Como eu falei, a gente 6 meses atrás não tinha nada, absolutamente nada. Hoje a gente tem mais de 800 seguidores no Instagram, a gente já tem 400 usuários usando a nossa plataforma, né? A gente está colhendo feedback o tempo todo. Tivemos reuniões com empresas que a gente não imaginou que iriam procurar a gente, de porte realmente grandíssimo no Brasil, de estar na Bolsa de Valores, etc., que se interessaram pelo que a gente está fazendo. A gente não colocou ainda nenhuma publicidade, então tudo que está chegando até a gente agora está sendo orgânico. Então, esse passo de você medir e aceitar e validar o mercado é fundamental, e é nessa etapa que a gente está agora, né? A nossa estratégia seria realmente a partir daí, a gente iniciar o nosso plano de monetização, de faturamento, para a gente ter, em cima realmente do nosso lucro, um valuation mais assertivo, para que a partir daí a gente realmente consiga ir para uma rodada de investimento já um pouco mais madura, com valores mais sólidos. Então isso está como uma meta, né, para a gente bater. E aí eu acho que o fluxo de vida nosso e o fluxo de vida inicial de qualquer startup é mais ou menos nesse sentido aí. Vamos lá, eu resumo para a galera então. Na fase de pré-seed, a gente está validando a ideia. Exatamente. O fit ideia-mercado. Exato. É isso. Exato. E aqui um valuation muito subjetivo, então, né? Completamente subjetivo. Não tem como mensurar, você vai começar a mensurar agora. Isso. Depois da etapa de pré-seed, a gente validou a ideia. Ok, caso de vocês, validamos a ideia. Depois a gente vai para qual etapa? O seed em si. O seed, que aí a gente está falando investimento.
da rodada de investimento séria já. Exatamente, que aí já é organizado através, de repente, de um venture capital, que aí já tem já uma empresa já organizando e orquestrando tudo, fazendo valuation, trazendo já esse hall de investidores, porque às vezes, né, esse equity ele vai ser bem fracionado. Então, aí já é uma rodada muito mais madura, já é orquestrado já de uma maneira já um pouco mais para cima, né? Beleza, e aí rola, eu sei que tem Seed 1 e Seed 2, né? Normalmente. Então, Seed 1 a gente já tá falando de um valuation mais real, porque já tem um negócio. Isso, normalmente ele trata a partir de R$300 mil já um seed, o seed 1. Maneiro. E vai até 2, 3 milhões de reais. E a gente do Seed 1 passa por mais um período de validação, de escala. O que acontece depois do Seed 1? É basicamente escala, porque você já tem esse produto validado e você vai tentar atingir o maior número de pessoas ou o maior número de empresas possível. E aí depende muito da estratégia da startup, mas você tem que saber quando entrar em uma nova rodada de investimento, porque querendo ou não, você vai estar perdendo uma parte da empresa e você pode, às vezes, manter a sua empresa e crescer sozinho por um tempo até ser realmente necessário um novo investimento. Então, depende muito da estratégia de cada um, mas o principal é validar a sua ideia, não achar que você tem a melhor ideia do mundo, sempre ouvir todo mundo que está usando o seu serviço ou o seu produto, porque você não é nada. Sua ideia pode ser um bom início, mas quem passa o feedback, o seu cliente, é quem vai te dar a validação real. Isso daqui funciona para mim, isso não funciona. E como que é a relação de vocês com a incubadora / investidora Delta? Tem metas alinhadas? O que eles cobram de vocês? Ou o que eles deixaram claro que é um plano para o futuro junto? Ou na relação de vocês eles não é tão... Como é que eu posso dizer? Eles não colocam tanto dedo assim na empresa. Como que é isso? Eles deixam a gente, no geral, muito livres, assim. Eles sempre estão perguntando alguma coisa, mas, no geral, muito livre. A gente também muito transparente quanto à questão de gastos e quanto ao que a gente está fazendo e quanto a gente está avançando por semana ou a cada 2 semanas. Então, é bem bom, assim. A liberdade realmente é total. É claro que eles cobram alguns mínimos, né? Como uma garantia de que o negócio está num nível profissional, está maduro, mas em termos de o que implementar, o que não implementar, ou para que direção vai, a gente é completamente livre para decidir. E metas são compartilhadas? Incubadora incubado ou não? São compartilhadas, mas sempre são definidas por nós. Eles sempre, como que eu posso dizer, provocam, né, metas pra gente. Eles são muito orientados a realmente indicadores, então a gente começou a medir tem muito pouco tempo. Eu assumo isso. A gente estava muito orientado a desenvolver, a implementar, e o tempo todo uma corda puxando a gente para trás, num bom sentido, mas assim, com o objetivo de calma, vamos entender onde estamos, vamos entender o que está acontecendo. Então, a gente vem trabalhando métricas aonde a gente consegue, analytics, a nossa participação na busca orgânica, os nossos tráfegos de refrio, quantidade de cadastros por dia, tempo de sessão que os usuários estão gastando por dia. Enfim, a gente está hoje colhendo uma série de informações, a gente contabiliza isso em planilhas para acompanhar semanalmente. A gente tem encontros fixos, né, com a Cotidiano nessa parte aí de incubadora, de aceleração mesmo. Então, a gente está medindo o tempo todo e isso parece que realmente cria-se uma nublina que tira da sua visão sobre o que está acontecendo com relação ao uso da tua plataforma, do teu sistema, né? A gente tem vários insights hoje que realmente só vieram através das métricas. De entender onde está um gargalo, o que a gente precisa melhorar dentro da jornada de usuário, enfim, uma série de coisas, né? Então, as nossas metas são mais orientadas a esse sentido. Então, a gente traçou recentemente a meta 1K, que é a gente subir a quantidade de seguidores até a data do evento do Instagram para 1K, quantidade de acesso mensal para 1K e... que mais qualquer outro quantidade 1K? De cadastros. Quantidade de cadastro de usuário para 1K, que hoje a gente está com 400 usuários. Eu vi
Agora eu não me lembro quem foi, não sei se foi um artigo de blog, mas um cara muito reconhecido nos Estados Unidos, tratando de startup, e ele falou alguma coisa sobre você precisa ter muito tesão pelo negócio, só que você não pode ter ciúme, não pode ter apego do negócio, porque a cada vez que você busca investimento, que nem você falou, você está perdendo um pedaço da sua empresa. Você está dando equity em troca de smart money, né? E como que vocês acham que funciona isso? A gente agora falando de negócios em geral. Como que é essa ideia de ter parceiros, sócios, ao mesmo tempo que você está se desfazendo num pedaço da sua empresa? Faz parte da inovação ou é mercado? Acho que cada caso é um caso, porque nós temos muita sorte de ter a Delta, porque é uma relação de extrema confiança. Agora, se você se abre para o mercado, você não sabe quem vai vir ali. Você não sabe, você sabe que o dinheiro vai vir. Então é um pouco complicado, pode ser um pouco complicado, mas no geral você tem que ter confiança em quem está investindo em você também. Eu acho que não é só aceitar o dinheiro, não. É você realmente criar uma relação de confiança e a pessoa acreditar de fato no seu negócio, mesmo que ela queira mudar alguma coisa, que eu acho que até nós aqui, entre nós, temos ciúmes um com a resolução do outro, sabe? Vamos fazer isso, não, vamos fazer desse jeito. Mas a gente desapega um pouco e nessa relação de investidores eu acho que tem que ter essencial muita transparência, mas também confiança. E uma das causas que mais causam a ruptura da startup precocemente, né, são realmente relacionadas aos sócios, né? Você pensa que você legalmente está vendendo uma cota do teu negócio, da tua empresa, da tua startup, e que você vai estar ali junto com um casamento mesmo, porque durante o fluxo de vida da startup inteiro vocês vão estar compartilhando aquilo ali, né? Então, por exemplo, um sócio, né, ou um investidor que seja encostado de certa forma ou que atrase pagamento, enfim, como eu vou repetir, não é só sobre dinheiro. Realmente, quem está fazendo ali o aporte, quem investe, tem que, de alguma forma, acelerar o negócio de várias formas, não só com dinheiro, mas dando possibilidade de abertura comercial, capacitando mesmo a equipe, né, trabalhando com essa parte de gestão de pessoas. Então é muito além do dinheiro e você, como o Guilherme falou, a gente é muito sortudo de ter conseguido isso de uma maneira muito fácil. E é essencial para o desenvolvimento de qualquer negócio que você possa contar realmente com apoio e com a colaboração dedicada, 100% dedicada de todos os envolvidos mesmo, tá? Que tem uma participação na empresa. Legal. Agora, curiosidade, como que é o apoio da Delta para vocês, Guilherme? O que está contemplado no acordo de vocês incubadora? Na verdade, é um apoio completo. As duas maiores áreas que a gente tem dificuldades, que teríamos dificuldades, né, seria jurídico e contábil, porque nenhum de nós tem qualquer conhecimento. E isso eles fornecem para a gente. E, além disso, eles dão mais realidade e alinhamento de expectativas para a gente. Eles não deixam a gente ficar no campo das ideias e dos sonhos. É bem pragmático, tem muita confiança, mas é bem pragmático, assim. Em termos do que a gente tem que fazer, em termos de plano de negócio, planejamento financeiro e tudo mais, e a gente acabou aprendendo muito com eles. E para nós isso é essencial. Agora a gente está com uma visão muito clara de até onde a gente pode ir, de quantos contatos comerciais a gente tem que ter até tal data e de como tentar se movimentar sozinho, independente de auxílio financeiro ou qualquer coisa. E só esse aporte esse auxílio de estrutura mesmo, jurídica, contábil, eventualmente alguma outra área, para nós vale muito, porque nós somos muito pequenos ainda. Então a gente precisa de todo o auxílio possível. Mesmo pequeno, vocês estão inovando uma área que, como eu tinha falado, tradicionalmente tem uma resistência a grandes inovações, né, que é a área governamental. E quais outros setores de mercado, estou falando Brasil, vocês acham que tem mais tendência à inovação agora nos próximos anos? E quais setores têm mais resistência à inovação? Principalmente a gente falando de nascimento de startups. Complicado.
Mas, assim, Negócio essa da área... internet como um todo, não tem como dizer o contrário. Hoje, ainda ligado a esse conceito de Lean Startup, o negócio na internet é muito mais barato, não vai exigir uma estrutura de uma operação, então é um ótimo caminho para você começar. Então, o crescimento de negócios na internet tem sido exponencial mesmo. Essa parte de serviços, ela deu realmente uma caída na pandemia, e a gente vê que existe uma certa mobilização para que isso seja aquecido novamente, né? Na minha opinião, o que vem crescendo mesmo são negócios digitais, negócios pela internet. Isso é muito bom porque abre uma gama realmente de inovação, de você de repente criar ali uma camiseteria virtual, de você fazer um investimento de repente numa impressora 3D. Enfim, existem vários nichos muito particulares, e a quantidade de negócios pela internet tem crescido bastante, pelo que eu tenho acompanhado. Mais fácil, né? O que você acha, Guilherme? Eu, particularmente, puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, eu realmente acho que a relação com dos três poderes com a sociedade ou empresas vai ter um impulso muito grande, assim. A gente vê a Jus Brasil se modernizando e criando todo um ecossistema ali em torno dos advogados e do judiciário. E a gente vê várias GovTechs sendo demandadas e até sendo quase pedido para serem criadas. Tem programas do BNDES, programas de várias estatais que auxiliam a empresa a ser criada e a crescer. E até grandes empresas como Nestlé, elas têm muita Ambev, tem muita ligação com a inovação. E essas áreas ainda não são tão demandadas porque há uma certa resistência até que ponto é politicagem e até que ponto é tranquilo fazer. Uhum. Apesar de ter existido durante praticamente toda a nossa história, ainda tem esse estigma. Então, eu acredito que com os três vai ser muito ampliado. Primeiro, o legislativo que a gente está fazendo, então ninguém mais precisa fazer, tá tranquilo, a gente cobre. O executivo, regulações impactam muito, principalmente questão de imposto, tributação, etc. E no judiciário, já tem a Jus Brasil aí que está fazendo um trabalho magnífico, mas eu acho que ainda há espaço para mais inovação ainda. Engraçado, você falou GovTech, mas eu acho que as pessoas no geral ouvem mais Fintech, né? Fintech deu um boom. E aí eu queria perguntar para vocês, pra gente já fechando. Se a pessoa tem uma ideia, um empreendedor tem uma ideia, que ele acha que vale uma startup, qual o primeiro passo na cabeça de vocês que ele precisa fazer? Validar se a ideia dele pode, primeiramente, manter a startup, mesmo que o objetivo primário da ideia da startup não seja o lucro, porque isso também é uma coisa que tem acontecido. As pessoas têm empreendido, é claro que é necessário o lucro, o nosso sistema é um sistema capitalista, mas que as ideias não necessariamente elas têm que ser guiadas somente pelo faturamento. Então, é importante... quando você está criando uma startup e ela está dando certo e ela está tracionando, você parar um pouco para pensar sobre as suas responsabilidades como empresa, né? O impacto, né? E o impacto do que você está fazendo, porque você inventou moda e quis criar uma coisa que antes não existia. Então, amigão, você tem que lidar também com os impactos de tudo que você está fazendo. Então, realmente validar se aquilo é sustentável de alguma forma para que continue dentro de um fluxo cíclico, né? Valida se você consegue manter aquilo ali operando por 6 meses e financeiramente qual vai ser o impacto disso, quanto que você vai gastar, ou se você vai ter já lucro já nesses primeiros 6 meses. Faça pesquisa, converse com seus amigos, converse com seus familiares, valide a sua ideia, faça ensaios mesmo. A gente faz e a gente acha até às vezes um pouco meio ridículo assim, mas quase que coreografado assim, um ensaio mesmo. A gente grava os usuários mexendo pra gente ver. Tem muita coisa que a gente fica viciado mesmo por estar dentro do negócio, né? De ser o pai, de estar dentro, de estar já imerso naquilo. Então é sempre importante você medir, você colher feedback, você ver como as pessoas estão reagindo e o impacto que a tua ideia gerou na vida real, né, na vida das pessoas. Legal. O importante durante todo o processo, concordo 100% com o Luar, é ouvir, cara. Do início até o fim você tem que ouvir. O produto, em certo momento, não vai ser mais seu.
vai ser de quem está usando. Então você tem que ouvir o tempo inteiro e realmente levar em consideração, zero arrogância, totalmente humilde, ouvir o que essas pessoas estão falando, incorporar o que seja comum a essas pessoas, né? Não precisa incorporar tudo também, mas o que é uma demanda comum, você tem que incorporar. E além disso, ser viável comercialmente, porque você vai precisar, né? Você vai precisar de dinheiro para continuar com a sua ideia. Então não adianta ter uma ideia maravilhosa que não vai ter retorno financeiro, porque você precisa, né, ter o que comer, basicamente. Viabilizar como um negócio. negócio, E você precisa ser completamente apaixonado, porque até agora, pelo menos, nada foi fácil, cara. Nada foi fácil. Essa parte mas espero que seja daqui a pouco. E essa parte de viabilização da ideia também é importante, porque também você pode ter uma ideia e ela não ser viável de ser implementada, né? Então, até nisso, antes de você mobilizar vários recursos, ter lá na frente, você quebrar a cara, não, vai validar a sua ideia, ver se é viável construir mesmo. A gente o tempo todo, assim, eu deixo abertamente que o nosso maior calcanhar de Aquiles aqui é realmente os dados públicos. Trabalhar com os dados públicos é o nosso desafio diário. Então, a gente tem hoje 11 inteligências artificiais que única e exclusivamente tratam desse trabalho, de trabalhar com os dados públicos, cada um no seu tema, sessões, parlamentares, ministros, etc. Cada um cuidando da sua bolinha ali. Mas existem formas de serem extraídas as informações públicas, mas a grande maioria é extremamente difícil. Então, a gente tem hoje os dados abertos, que fornecem uma maneira tecnológica de você ter acesso à informação. Você tem o portal da transparência, que fornece uma maneira, pelo menos online, de você ter acesso à informação, mas já não permite nenhuma integração sistemática, porque a informação às vezes está lá só como HTML mesmo, né? Então, e tem estados que nem mesmo o portal da transparência tem, né? Às vezes disponibiliza só como um PDF mesmo, digitalizado, que você nem consegue osserizar, ter acesso ao conteúdo desse documento, como texto, é uma cópia mesmo. E às vezes nem sequer eles colocam à disposição da sociedade informações. Então, a partir do momento que a gente tem superado isso hoje, para mim, já é uma conquista muito grande, porque a gente trabalhou 2 anos para ter isso, né? Hoje a gente está, digamos, na fase mais fácil, que é só realmente trabalhar essas informações e trazer valor para quem precisa delas. A gente já superou a fase de trazer informação de várias fontes de dados. E a gente conversando, né, nas consultorias, nas grandes empresas, nas nossas reuniões, a gente percebe que isso é um problema recorrente. Sem acesso à transparência, sem acesso à informação, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue criar todo esse ecossistema de relações institucionais e governamentais. O princípio básico é a gente saber o que está acontecendo lá, né? Então, isso, valida desafio, a ideia, né? Porque se, por exemplo, se nem o mínimo viável da gente ter acesso à informação, se isso não fosse possível, a gente não teria hoje os Ladies Lab. Então, é necessário a gente validar isso, validar a nossa ideia na prática, antes de implementar e antes de executar. Legal, isso é uma super dica, de verdade, para todo mundo que está empreendendo, independente se é uma startup ou um negócio. Muito legal. Galera, eu queria que vocês deixassem aí o contato de vocês, o site de vocês, como que baixa o aplicativo, onde que acompanha vocês. Também mandasse aquele abração para o nosso parceiro Delta, que está devendo uma visita, né? Vem que é massa, é bom demais conversar, trazer as ideias, a gente precisa o tempo todo estar fomentando isso, agora as portas estão novamente se abrindo, as coisas estão voltando a acontecer, então fica o convite do pessoal para falar sobre a história da Delta, que eu sei que é muito legal, eles são muito feras nessa parte de metrificação de software dentro do governo. Eles têm softwares que fazem isso e fazem um pouco essa parte de automação que é tão importante, né? Então vem mesmo e grande abraço aí pro pessoal da Delta. E, é claro, um grande abraço para nós mesmos, o pessoal do Legislab. Vocês podem acessar por legislab.com.br, nosso Instagram Legislab, LinkedIn, Facebook, grupo do Discord, tem o nosso bot no Telegram, tem tudo que você precisa. Se você está de saco cheio de atualizar a página para receber uma movimentação importante ali no projeto de lei que você acompanha, só baixar o Legislab, se cadastrar e cadastrar seu radar de monitoramento para não perder absolutamente nada. É em tempo real, hein, galera? Esse é nosso diferencial. É em tempo real mesmo, a informação caiu lá, você já vai receber por onde você escolher.
e super fácil de você cadastrar os seus radares de monitoramento com seus temas, você escolhe como você quer receber, o que você quer receber, aproveita enquanto está aberto até a data do lançamento, tá? Que depois vai começar a ser cobrado, todos os nossos usuários que estão lá, sem terror, sem ameaça, mas aproveita, Escassez, aproveita lá, pessoal, enquanto está aberto, usa, manda o feedback, todo mundo que está usando no acesso antecipado vai ganhar uma brinkzinha aí no futuro, quando a gente fizer o lançamento. E na versão gratuita também vai funcionar muitas funcionalidades, vai funcionar funcionalidades, né? Mas vai funcionar muita coisa, então não se acanhem, pode baixar. Vocês... Fera. Então eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui no nosso De Frente com o Dono. É legal falar com os fundadores de uma empresa aí que tem tudo para crescer, se Deus quiser, vai estourar. Muito obrigado de verdade pela participação de vocês. E pessoal que está acompanhando a gente, nos vemos na próxima. Até mais. Falou, tchau, tchau. Obrigado.